Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast do Ninho. Se você ainda não segue o podcast do Ninho, bora seguir no Instagram, Spotify, YouTube, @podcast do Ninho. Toda terça-feira, 8h30 da noite, um novo episódio. Hoje a noite está linda, como é bom estar aqui com vocês. Sintam o meu abraço. E hoje eu vou conversar com ela, com a Ângela Fernandes, que é mãe atípica, advogada, esposa, dona de... Ai, meu Deus, temos muita coisa para conversar. Tenho certeza que você vai adorar. Então, fique aqui até o final. E antes de eu abrir para a Ângela e a gente começar, eu preciso te convidar para assistir o nosso show do Ninho Musical, que vai ficar em cartaz em São Paulo, agora no mês de abril. Todos os finais de semana no Teatro Vira da Lata Perdizes. Não deixa de assistir, de levar seu filho, seu marido, sua família. Todo mundo gosta do show do Ninho Musical. É muito lindo. E também eu quero agradecer demais aos nossos patrocinadores, porque sem eles, nada disso estaria acontecendo. Esses temas tão importantes pra gente refletir e discutir. Passalinho, para crescer livre. A Poema, tudo que seu filho precisa em um só lugar. Loja Copaíba, vem para o estilo de ser Copaíba. Casa do Ninho é muito mais que uma escola. Vila Kids, tudo para o quarto dos sonhos, com consultoria personalizada. Escritório de Arquitetura Juliana Fabrizi, arquitetura e liberdade para construir espaços autênticos. Andrews Cabeleireiros, sua beleza e cuidados para transformar o seu dia a dia. Norigami, a arte do sabor japonês em cada detalhe. Ângela Fernandes, que delícia te receber aqui, querida. Imagino os desafios de ser uma mãe atípica. Eu tenho muitas dúvidas e muitas questões e estou muito curiosa para conhecer um pouquinho mais, né, de como é que se deu, como é que as coisas aconteceram, né, os lados positivos, os lados negativos, como lidar com toda a situação, como lidar com as pessoas que não sabem ainda como lidar, tipo eu, entendeu? E acho que vai ser muito legal. Então você fica até aqui. Então você fica aqui com a gente. E Ângela, me conta sobre você. Eu quero que você se apresente para mim, para o público que está ouvindo, assistindo. Vamos lá. Primeiramente, boa noite. Me apresentar. Você começou falando, eu sou Ângela Fernandes, mas hoje eu sou mais a mamãe do neto. É tão gostoso, né? Quando eu vou buscá-lo na escola, as crianças falam, mamãe do neto. Eu adoro isso, porque o neto é uma criança neuroatípica, né? Neurodivergente. É uma criança autista de 5 anos e meio, não verbal. E então, essa questão de ver a receptividade das crianças, me reconhecendo como mamãe do neto, que é amiguinho deles, né? É uma forma de acolhimento. Aliás, as crianças têm muito a nos ensinar, com certeza. Eu nunca tive receio das crianças. Nunca tive, e não tenho. Porque eles enxergam muito além do que os olhos, né? Os adultos, que são as maiores questões, acredito eu. Mas eu sou mãe do neto, só que hoje eu tô numa fase que eu tô me redescobrindo como Ângela, mulher também, né? Também sou esposa, sou advogada, mas eu brinco que eu tô aposentada, que advoguei quase 15 anos até o neto nascer e deixei de lado a minha profissão de advogada para olhar de forma mais especial e inteira, de certa forma. Sim, pro meu filho. Conseguir entender ele um pouquinho melhor, porque é um mundo novo para mim também, né? E Deus é muito bom comigo e eu tenho essa oportunidade, claro. Não são todas as mães, né? Eu falo que é um privilégio meu poder parar minha vida profissional e olhar um pouquinho melhor meu filho. E, Ângela, como é que foi o processo?
O neto, até o 1 ano e meio, 1 ano e 5 meses, 1 ano e meio, ele teve todos os marcos de desenvolvimento. Foi progredindo aquela escala, né, que hoje tem aplicativos, né, que a gente vai acompanhando, enfim. Todos os marcos de desenvolvimento ele foi alcançando, até 1 ano e 5 meses. Que hoje eu sei que é o momento da primeira poda neural. Ele mandava beijo, ele dava tchauzinho, ele falava algumas palavrinhas, inclusive a primeira palavra que ele falou foi mamã. Mas aí ele começou a regredir. Brincava com os brinquedos de maneira funcional e aí foi parando aos pouquinhos. E eu sou muito observadora, a Ângela pessoa é muito observadora e a Ângela mãe muito mais, né? E aí eu fui percebendo isso. Parece que tá mudando alguma coisa, né? Ao invés de progredir, eu comecei a perceber que ele estava regredindo. Só que a gente tem muito medo, né? Eu sempre tive muito medo como mãe de várias questões. Será que eu tô viajando? Será que é muita loucura da minha cabeça? Porque eu brinco que eu fui mãe aos 35. Então, eu acho que talvez se eu tivesse sido mãe aos 25, eu fosse menos neurótica. Eu acho que eu hoje, olhando para trás, talvez eu tenha sido muito... não neurótica no sentido negativo, mas eu era muito medrosa. Não sei o porquê, se tem a ver com idade, se tem a ver com algumas outras questões. Eu comecei a perceber e eu comecei a pesquisar. Porque como eu não queria ser a louca, que a mãe já é louca por si só, né? Só a mãe, louca. Certo. Exato. Fala em mãe, fala em loucura. E aí eu comecei a pesquisar muito sobre por que ele, né, tá principalmente sobre a fala, que em vez de progredir estava regredindo. E aí eu comecei a pesquisar e vinha muito autismo. E eu acredito também no seu sentido da mãe. No meu coração sentia que ele era uma criança autista. Mas ele era muito novinho. Ele tinha aquela questão de focar o olhar, de imitar sorriso? Não, nesse momento não comigo. Mas a questão de imitação começou a diminuir muito sensivelmente. Interessante, isso eu nunca tinha ouvido falar. Então ele estava indo super bem, daí começou a regredir? Regredir. Eu achei que não existisse isso. Eu achei que fosse só uma questão de não progredir. Não, tem muitos casos assim. E, inclusive, era uma das coisas que me segurava um pouco, sabe? Será que eu tô sendo maluca? Né? Porque ele estava indo... tão bem. Exatamente. Mas aí, além das minhas pesquisas, eu não dividi com ninguém essa minha suspeita. Eu tive... Porque quando a criança é pequenininha, né, bebê, a gente vai mais ao pediatra. Então, eu ia ter uma nova consulta e fui na pediatra. E aí, o neto está fazendo isso? O neto está fazendo isso? E todas as minhas respostas praticamente eram não. E aí o meu marido... Quem era a pediatra? Doutora Mariela Mondini. Hoje minha amiga pessoal, né? Já era minha amiga, mas hoje a gente tem uma relação mais estreita. E acredito eu que para ela tenha sido difícil, porque a gente nunca sabe como que vai ser, né? O aceite da outra parte. Mas eu já me adiantei, eu sou assim. Me fala uma coisa, doutora. Existe a possibilidade dele ser autista? Isso a hora que meu marido se retirou da sala, porque eu também tinha medo de como seria para ele, né? Aí ela falou que sim, e eu lembro que eu comecei a chorar. Era um choro de medo, sabe? Porque meu filho é meu filho. O meu filho não vai deixar de ser meu filho, eu não vou amar mais nem amar menos, isso não vai mudar. Mas dá medo, porque é o novo, né? Assim como eu brinco que eu vivi 2 puerpérios, e foi muito isso. Eu olhava para aquele neném que tinha acabado de nascer naquele carrinho e eu pensava, meu Deus, antes do neto eu tive um aborto espontâneo. E eu olhava para aquele bebê e pensava, meu Deus, será que eu errei em pedir tanto para o meu bebê chegar? Será que eu não vou conseguir? Será que eu sou capaz, né? E aí, quando das suspeitas, principalmente das suspeitas, como que vai ser? Que caminho que eu vou seguir?
Porque eu não conheço, né, nenhuma criança assim no meu meio. Será que eu dou conta, né? Sim, Deve muitas enfim, perguntas, né? Muitas, mas as mesmas. Hoje eu vejo que são as mesmas. Por onde eu vou seguir? O que eu vou fazer? Assim como quando ele nasceu, né? Foi um novo nascimento. Eu estava redescobrindo meu filho, reconhecendo meu filho, né? E aí teve a questão do não verbal, que é uma dificuldade maior, porque tem hora que parece jogo dos 7 erros, né? Várias tentativas, é isso, é aquilo outro. E tem hora que ele também dá uma abusadinha, né? Ele sabe, assim como qualquer outra criança. Mas eu tive muito medo. Eu não me revoltei, eu só tive medo. Eu não cheguei a questionar do porquê comigo. Até porque não é comigo, ele quer, né? Eu tive medo de não saber e medo do que ele vai enfrentar lá fora. Porque enquanto ele está dentro da minha casa, ele está dentro do meu abraço, ele está acolhido, ele é amado. Mas dali para frente, que o meu medo e continua sendo, assim como acredito que da maioria ou de todas as mães e famílias neuroatípicas, é fora de casa, da porta da casa para fora. É o maior medo. Nossa, não é fácil, né? Não. Não é fácil. E em relação ao papel da escola, né? A inclusão, porque eu acho que tem a ver com esse medo desse mundo, né? Mas eu vou além da escola, sabe? Na escola tem várias questões, né? O Neto está esse ano no último ano do infantil e o ano que vem, primeiro ano. Mas e aí? Como vai ser esse primeiro ano? Eu tô desde que as aulas começaram dia 29 de janeiro, me perguntando como que vai ser o primeiro ano. Você não deve sofrer por antecipação, eu sei disso. Mas também não consigo não me perguntar como que vai ser, entende? Porque ele é uma criança neurodivergente, não verbal, né? Então, as crianças da sala dele estão iniciando a alfabetização e ele não. Sim e não, né? Porque ele tá ali, nós fazemos algumas atividades com ele, mas é diferente, né? E aí, como que vai ser? E aí tem a questão de, por exemplo, eu já até questionei de retê-lo mais um ano, né, no infantil, mas aí esbarramos nos impedimentos legais e esbarramos também no... Impedimentos legais com uma criança atípica? Num caso desse, porque existe eu não sei exatamente como são as nomenclaturas na parte educacional. Mas assim como aos 4 anos a criança obrigatoriamente tem que ingressar, né, na escola, nessa faixa etária de 6, 7 anos, de 6 para 7 anos, tem que ingressar no fundamental. Então eu precisaria de uma autorização judicial para que ele ficasse mais um ano na educação infantil. Mas, ao mesmo tempo, para ele é uma segurança muito grande estar com os amiguinhos que já estão com ele, né, nesse segundo ano. Até porque eles são muito acolhedores. Ainda são, né? Não sei daqui a alguns anos, mas ele é muito acolhido pelas vínculo, crianças. É importante manter o vínculo, né? É muito. E eu tô muito curiosa, assim, como é que foi depois desse processo para passar pro marido, pro pai, né? Essa questão do autismo, pra família, pra todo o social. Como é que você enfrenta isso? Você lida bem, não lida bem? Para mim não tem problema. Como eu disse, o Neto é meu filho. Para mim não muda nada. O que muda é que em alguns momentos eu tenho que ter um pouco mais de amor e paciência, né? Porque um erro meu, mas ele não tem nada a ver com isso, é um erro da Ângela, mãe, que desde que estava gerando essa vida, já estava projetando coisas para viver com ele.
Mas, e hoje eu penso, né? Olha o tanto de coisas que a gente coloca em cima de um bebê que nem está formado ainda. Eu lembro que eu pensava muito assim. Claro que eu não canto bem como você. De jeito nenhum, nem canto bem. Mas eu pensava, eu vou cantar com ele dentro do carro. Vou colocar as musiquinhas e vou cantar com ele dentro do carro. Eu não canto com ele. Mas eu canto pra ele. E ele adora música. E você sente que a música faz diferença na comunicação Muito, com ele? Muito. Então vamos falar sobre a música. Vamos. Então vamos falar sobre a música. Mas antes de falar sobre a música, eu preciso agradecer aos nossos super patrocinadores. Passalinho, para crescer livre. A Poema, tudo que seu filho precisa em um só lugar. Loja Copaíba, vem para o estilo de ser Copaíba. Casa do Ninho é muito mais que uma escola. Vila Kids, tudo para o quarto dos sonhos, com consultoria personalizada. Escritório de Arquitetura Juliana Fabrizi, arquitetura e liberdade para construir espaços autênticos. Andrews Cabeleireiros, sua beleza e cuidados para transformar o seu dia a dia. Norigami, a arte do sabor japonês em cada detalhe. Ângela, então vamos falar de música, porque a gente sabe que tem diversos, né, estudos que falam, não, a música estimula o cérebro, a música ajuda demais, né, com crianças atípicas, com TDAH, com autismo, com esses transtornos que estão acontecendo. Eu falo, gente, a música ela faz muito bem para todas as crianças. Mas eu queria agora, assim, né, no seu caso, né, do Neto, que ele tem autismo, o que... Eu posso falar que ele tem autismo? Eu prefiro nomear assim, ele é autista. Tá. Porque... Mas isso é uma coisa minha e eu nem sou autista, né? A maioria das pessoas falam, criança com autismo. Mas para mim, se eu falando assim, dá a impressão que é uma doença. E autismo não é doença, é uma condição. Ah lá, gente, tá vendo como a gente erra e nem sabe? Mas na verdade, assim, não é nem erro e acerto, né? Não, mas é só pra gente refletir, acho que é importante isso, né? Sim, ele é autista, né? E algumas pessoas ainda perguntam assim pra mim, qual o grau dele? Hoje em dia não tem mais essa questão. Claro que existem, antes eram graus 1, 2 e 3, mas é muito difícil você colocar um grau no autismo de uma criança, de um adolescente, de uma pessoa, de um ser, né? Até porque cada um, assim como todos nós, cada ser humano é único, né? Então, cada autista é único. Se eu te responder, hoje ele tá entre o grau 2 e 3, eu posso estar colocando dentro de uma bolha, né? Grau 2 e 3. Mas não. Existem... cada autista, por mais, mesmo aquele autista que é considerado por muitos o autista de grau leve, nunca é leve. Nunca é. As famílias sabem muito bem. Eu não tenho um autista que se comunica em casa e muito menos autista adolescente por enquanto. Mas se você puxar os estudos, a maioria dos casos de suicídio de autistas são desses autistas que a sociedade considera leve. Então é leve para quem? Né? Então é muito complicado você a gente querer nomear ou enquadrar. Rotular, Exatamente. Eu acho que essa questão ela vem muito também que nem você falou, né? Todos nós somos diferentes. Eu tava pensando, gente, se alguém fosse nomear o que eu sou, né? Que número que eu sou, eu acho, sei lá que número que eu seria, mas seria com certeza diferente do seu, diferente do dele, diferente do... Não é? Sim. E eu acho que é esse lugar, né? Que a gente, como sociedade, a gente precisa chegar e precisa encarar, né? Somos todos, né? Com as nossas diferenças e temos e sempre vamos ter, né? E eu acho que é esse que é o barato, a gente saber lidar com essa diversidade, que ela é maravilhosa. Sabe que tem até uma música que eu fiz? Imagine se todos... Como é que é? Imagine se todos fôssemos iguais, eu com a mesma cara de você. Imagina se tudo fosse igual. Todas as árvores, todas as frutas, todas as pessoas e todos os animais. Né? Então é isso, seria tudo muito chato. Muito né? chato. É claro que tem uns que os desafios são maiores, os desafios são piores. Mas eu tenho certeza, né, que pessoas
típicas, crianças típicas, também tem muitas questões, não é comparando, mas assim, todos nós temos questões e desafios para enfrentar e para lidar, e medos e angústias. E eu acho que isso é um tema que a gente está falando, né? Que a humanidade está aí, né? Levando em consideração por conta dessa inclusão. E é muito importante você falar, né, o seu lado, né? E como que você se sente, né? E como que você gostaria, né, onde que a gente precisa melhorar em relação a isso, né? O que você sente assim, não, um mundo para o meu filho autista crescer seguro, né? Como que seria? É um mundo onde as pessoas conseguem enxergar com o coração, não só com os olhos, né? Fora dos padrões. Isso não só para o meu filho, né? Para todo mundo, né? Todos que são considerados diferentes dos padrões. Mas mesmo para quem tá no padrão, né? Já... Sim, mas O que é padrão, né? Hoje em dia, o que pro Neto, por exemplo, é amor e paciência, né? Uma vez eu ouvi o Marcos Mion, que, né, as pessoas conhecem como pai de autista, falando que é amor e paciência. E eu sempre falei que é amor e paciência. Porque o meu filho, ele é uma criança não verbal. E às vezes, qual que é a maneira dele demonstrar que alguma coisa está o incomodando? Chorando, esperneando, gritando. Porque eu sempre tento me colocar no lugar dele. Se você está numa sala onde você está gritando, e mesmo falando, e as pessoas não estão te ouvindo, não estão te entendendo, você vai ficar bem? Não. Então, ele não vai ficar bem se eu tô tentando acalmá-lo, mas não é aquilo que está incomodando ele. Uhum. Né? Então, por vezes, hoje para mim é mais tranquilo, mas mais tranquilo assim, claro que às vezes eu fico nervosa, mas a gente vai aprendendo a lidar, né, conforme o tempo vai passando. Mas eu respiro muitas vezes e peço sabedoria, e peço para conseguir enxergar, além do que os meus olhos veem, né? Para conseguir enxergar meu filho de uma outra forma. A gente tava falando de música, né? De música. Ele adora que cante. Desculpa, mas... Ele adora que cante para ele. Vou pegar seu gancho. E tanto que, às vezes, na escola, se ele fica um pouquinho nervoso, tem um cantinho na escola que chama Sala do Conto. E elas já levaram e ainda levam ele. Na verdade, esses dias até a professora falou, ele me levou para a Sala do Conto. Porque ele estava nervoso, ele queria se acalmar. E ali tem a possibilidade de colocar as músicas para ele ouvir. Inclusive, a professora também partilhou comigo uma coisa que eu achei o máximo, falando sobre crianças e sabedoria das crianças. O Neto estava nervoso num dia, logo no início das aulas, e a professora ainda está conhecendo, é uma professora nova. E um dos amiguinhos falou, tem uma música que ele adora, que é a música que eles apresentaram ano passado, e realmente ele adora, que fala sobre a água, a importância da água, enfim. E aí ela colocou e ele se acalmou. Então, eu tenho total certeza em falar para você que muitos adultos que passaram ou passam pela vida do Neto não saberiam como acalmá-los como essas crianças sabem. Então, eu queria que, no mundo ideal, né, todos os seres tivessem esse olhar da criança, esse olhar sem uma maldade, mas aquela maldade que exclui, que aponta, né? Eu sei que é utópico, mas é possível. Então, na minha concepção de mãe, eu gostaria muito que tivesse isso. Você já se sentiu ofendida nessa situação? Tendo um filho atípico? Ofendida não, mas eu já me senti excluída como mãe várias vezes. Ah, é? Várias vezes. As pessoas não entendem, né? Porque falar pra você, né? Eu ouvi, vem aqui, não, conta comigo. Não, fica tranquila, eu sei como que é. Não, primeiro que a gente não sabe se a gente não vive. Né? Isso qualquer situação. Mas eu tive agora, às vezes que eu consigo estar em alguns momentos, mas para eu estar em alguns lugares, em algumas situações,
Por vezes, o meu marido fica com o meu filho. E para que o meu marido possa estar em alguns lugares, eu fico com o meu filho. Né? A gente fica revezando os cuidados com ele. Nesse momento mesmo, ele que está com o meu filho para eu poder estar aqui. E aí, quando ele estava... Hoje ele está numa fase mais tranquila, né? Com 5 anos e meio. Mas ele já teve umas fases mais... em que ele ficava mais nervoso, muito mais agitado, não dormia. Eu já fiquei noites sem dormir, mas assim, noites e noites e noites mesmo. Sem dormir, andando de carro para ver se ele dormia, já dormi dentro do carro. E aí, nessa fase, eu não conseguia estar em lugares que eu gostaria de estar. E para mim, era muito difícil, sim. Porque a Ângela sempre gostou de estar no meio das pessoas, de frequentar, né, um churrasco, de estar no churrasco, de estar no jantarzinho, de não sei o quê, de partilhar, de conversar, de se divertir. Mas a Ângela mãe não tinha essa possibilidade. E não tem por vezes. Mas para mim tá tudo bem, né? Ele é meu filho, ela é a minha prioridade. Mas já aconteceu de... Mas também tudo bem se não tiver tudo bem. Né? Por mim, sim. Porque independente de ser mãe atípica ou não, às vezes as crianças nos impedem de fazer coisas que a gente gostaria de fazer por nós. Sim, mas existem aquelas pessoas, mesmo as mães que já passaram por muitas situações, que olham para você, né, e falam, ela não quer. Então, excluir. Sim. E mesmo que de forma não direta, sabe? Mas se portam dessa forma, né? E para mim tá ótimo, porque eu consigo enxergar onde eu devo ou não estar. Porque os lugares que eu quero estar hoje são os lugares onde eu sou acolhida e principalmente o meu filho, né? O aniversário do neto de 5 anos, eu até aproveitei as situações, porque é a situação que aconteceu no aniversário dele, porque por várias vezes aconteceu da gente ir até o aniversário de uma criança que faz parte da nossa vida e entrar e sair. Mas por que você não força? Não vou forçar meu filho. Forçar não. Porque só eu sei como ele fica depois, né? Porque às vezes ele fica 2, 3 dias muito nervoso. A festa é pra ele, é aniversário de criança, por que vai gerar um desconforto, né? Sim, e é desesperador você ver seu filho chorando, se jogando no chão, batendo os pés e se machucando, né? Só para que eu... Pra dizer, não quero ficar aqui, não tá confortável, eu tô sentindo... Pra agradar alguém, né? Não, ele é minha prioridade. Então, no aniversário dele, ele não quis ficar. E tá tudo bem, ele não quis. Choveu, já mexeu muito com ele, aquela chuva, choveu muito forte. Aí ele subiu pra minha casa como uma pessoa que tava me ajudando aquele dia a cuidar dele. E eu ficava, sobe e desce, sobe e desce. Eu moro no condomínio, nós fizemos num salão dentro do condomínio. E eu ficava, ia pra casa, voltava. Pra organizar tudo. Aí meu marido ficou, né? Não, mas o neto... Não, neto não, pode aproveitar. Aniversário dele, eu sei, mas ele não tá afim, então ele vai ficar em casa. Até que teve um momento que eu saí andar de carro com ele, pra ver se ele acalmava. Parei o carro e ele quis descer. Eu peguei meu celular rapidinho, liguei pra madrinha de coração dele. Falei, Juju, dá um jeito aí de abrir aquela porta, uma porta lateral, que eu vou correr com ele, vou entrar atrás ali onde estava a decoração e eu já vou puxar o parabéns. Daí eu entrei, parabéns, aí começamos a cantar o parabéns, ninguém entendeu muito, mas teve parabéns, depois ele quis ficar. E aí aproveitei esse momento e falei, vocês viram o que aconteceu aqui hoje? Essa é a nossa vida. Há momentos em que não é possível estar, como hoje eu não consegui ficar aqui, e ele também não quer. Eu acho que isso é uma... tipo algo que a gente pode... Claro que eu não tô querendo nem comparar uma mãe atípica ou uma criança atípica de crianças, né, não atípicas. Não, típicas. Neurotípicas. De crianças neurotípicas. Ai, que confuso. Enfim, mas eu acho que esse olhar que você tá trazendo, Ângela, é um olhar
importantíssimo e fundamental para todas as crianças. Né? Por que a gente culturalmente fica causando situações desconfortáveis, onde as crianças não dão conta, onde não é ambiente para criança, onde ela, sabe, não tem que ficar bem num lugar barulhento, sabe, num lugar que tem muitos estímulos, que não... Por que a gente não consegue acolher essa infância, né, de todas as formas e falar, poxa, vamos respeitar, né? Por que a gente quer que as crianças venham e de uma forma forçada, de uma forma desprazerosa, se adequem a nós? Não, peraí, eles acabaram de chegar no mundo. Sim. A gente que tem que se transformar por eles, sabe? Isso não quer dizer que é mimimi. Ai, não, a Fabi é mimimi. Não é mimimi. É uma questão de respeito, de empatia, de entendimento. Sim. Se tem alguém que pensa na história, somos nós adultos. O que deveríamos pensar. Sim. Né? As crianças não. Né? Elas ainda são imaturas. Né? Elas precisam se sentir confortáveis para crescerem e se desenvolverem tranquilas, num ambiente próprio para elas. Né? Então, eu acho que é muito sobre isso, assim. E essa questão, né, da inclusão, né? Que delícia a gente chegar num momento que a gente não precisa mais falar sobre isso. Uhum. Né? Que realmente Sim. nós estamos, sim, todos preparados para acolher todas as crianças, sem distinção, né? Angela, imagino que seja, né, assim, bem diferente, né, e difícil, muito difícil. Eu acho que tudo que é novo, assim, né, a gente não sabe muito como lidar, né? E vem uma insegurança. Enfim, é aquilo que você falou, né? Só quem vive mesmo que sabe, né? Sim. Mas, assim, imagina uma mãe que acabou de descobrir que seu filho é autista. Que conselho que você tem para dar? Confia no processo. Sinta todas as fases, né? Porque tem a fase do luto, tem a fase da negação, e você vai chegar na fase da aceitação. Só nunca esqueça de olhar seu filho como ele é, porque antes dele ser autista, ele é criança. Tenta não jogar tudo na conta do autismo. Olhe ele com amor, tenha muita paciência com ele, com você. Ele vai te ensinar. São eles que nos ensinam, né? Só que nós precisamos estar com olhos, ouvidos e coração, cabeça aberta, mente aberta. Não seja cruel com você, por mais que seja difícil, mas confia no processo, confia no seu filho, confia no seu coração de mãe, que dá tudo certo. E procure as pessoas certas, né? Eu falo que eu tô sempre aberta para tudo, porque eu tenho um pouquinho de conhecimento, eu tenho muito que aprender. Mas poder dar a mão para alguma mãe que está iniciando esse processo de conhecimento do próprio filho é muito importante. Não só para ela, mas como para mim também. Porque uma fortalece a outra. Olha lá, gente. Angela, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Adorei que você veio. Manda um beijo grande pro neto. Ah, pode deixar. Ele ama, um beijo, um abraço. Aliás, eu vou dar um beijo, um abraço bem apertado nele, porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, autista também gosta de abraço. Claro que nem todo autista gosta de abraço, assim como nem toda pessoa que não é neurodivergente gosta de abraço, né? Mas o meu autista ama abraço, ama beijo, é muito carinhoso, então eu vou dar um beijão nele, pode deixar. Dá um beijão nele. Quando ele estiver nervoso, Angela, você canta: calma, respira, escuta o seu coração, porque ajuda a acalmar a criança e ajuda a nos acalmar também. Essa música Calma, Respira está no Spotify. Agora eu quero agradecer demais você que ficou com a gente até aqui. Quero te convidar para o show do Ninho Musical para bebês e crianças, em cartaz agora em São Paulo, no Teatro Vira da Lata, no mês de março e abril. E quero também agradecer os nossos patrocinadores, porque sem eles a gente não poderia estar aqui falando sobre esse assunto tão importante. Muito obrigada, fiquem bem e até terça-feira que vem, 20h30 da noite. Passalinho para crescer livre. A Poema, tudo que seu filho precisa em um só lugar. Loja Copaíba, vem para o estilo de ser
Copaíba. Casa do Ninho é muito mais que uma escola. Vila Kids, tudo para o quarto dos sonhos, com consultoria personalizada. Escritório de Arquitetura Juliana Fabrizi, arquitetura e liberdade para construir espaços autênticos. Andrews Cabeleireiros, sua beleza e cuidados para transformar o seu dia a dia. Norigami, a arte do sabor japonês em cada detalhe. Com a mão eu faço não, não, não. Com a mão eu faço tchau, tchau. Com a mão eu faço um carinho. Com a mão eu mando um beijinho. Com as mãos eu faço um coração. Com as mãos eu bato palmas. Com as mãos eu toco violão. Com as mãos eu mando um beijão. Com a mão eu faço não, não, não. Com a mão eu faço tchau, tchau. Com a mão eu faço um carinho. Com a mão eu mando um beijinho. Com as mãos eu faço um coração. Com as mãos eu bato palmas. Com as mãos eu toco violão. Com as mãos eu mando um beijão. Do meu canto fiz um ninho, por amor aos passarinhos, com meu canto proteção, embalar seu coração. No sorriso do menino vejo claro meu destino, e nas voltas que o mundo dá, só cantar pra te alegrar. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar.